Sejam bem-vindos ao nosso curso de FreeCAD 1.0. Eu sou Rodrigo Tavares e nesse curso nós vamos aprender a utilizar um software chamado FreeCAD. Bom, o objetivo geral do nosso curso é capacitar profissionais da área de metalmecânica, serralheria, marcenaria, dentre outras, a usar um software gratuito para melhorar o seu trabalho. Fornecer material de apoio a alunos de cursos técnicos, tecnológicos ou de engenharia na disciplina de CAD. E fornecer conhecimento de uma ferramenta livre e sem limitações para hobbyistas e entusiastas de tecnologia. Nossos objetivos específicos, ou seja, o que nós vamos ver nesse curso, vai ser o seguinte: conhecer o software de desenho FreeCAD, aprender a configurar o software, conhecer a interface do programa e seu fluxo de trabalho, aprender a usar a bancada de esboço, aprender a desenhar peças utilizando a bancada Part Design, conhecer a bancada FreeCAD Guia, conhecer a bancada Sheet Metal, criar estruturas com a bancada Doodle, aprender métodos paramétricos, aprender tópicos especiais de desenho, montagens com método de multipart e com bancada Assembly, conhecer a bancada Fastener, conhecer a bancada Spreadsheet e criar lista de materiais, exportar desenho para impressão 3D e criar pranchas de desenho técnico. Para começar, vamos entender o que é o FreeCAD. FreeCAD é um software de modelagem 3D paramétrico multiplataforma gratuito de código aberto. O FreeCAD está em desenvolvimento desde 2001 e durante esses mais de 20 anos ele se aprimorou bastante. Ele é um projeto de código livre, de modo que você tem acesso a não só o programa, como o código fonte, para caso você queira modificar e adaptá-los às suas necessidades. Existem também vários outros programas que fazem a mesma coisa no mercado. Um exemplo é o SolidWorks, Inventor, o Fusion 360 e o Onshape. Porém, vários desses programas são pagos, na maioria das vezes bastante caro. Outros precisam de assinatura ou trabalhar online. Além do mais, vários deles possuem limitações de suas funcionalidades para aqueles usuários que não pagarem o valor da assinatura. Já o FreeCAD, ele é gratuito e sem assinatura nem inscrições. Não requer internet para funcionar, é ilimitado e sem funções pagas ou disponíveis apenas na versão paga. Pode ser usado para qualquer finalidade, inclusive comercial ou profissional. Tudo que você produzir com ele será seu, sempre, independente de ter uma licença de uso por uma empresa. Para baixar o FreeCAD, você pode acessar a página oficial em www.freecad.org. Na descrição do vídeo nós temos um link para baixar. Uma vez instalado o FreeCAD, na primeira vez que você abrir o programa, você verá essa tela de boas-vindas, convidando a você a fazer algumas configurações iniciais. As principais configurações que você vai fazer é, primeiro, com relação ao idioma. Você pode selecionar aqui o português, certo? Tem também a versão português europeu para os irmãos que moram em Portugal. Temos também aqui a segunda parte, o sistema de unidades, para você selecionar. Por padrão, ele vem com o sistema MKS. Porém, como nós vamos trabalhar com CNC, nós vamos selecionar a opção métrico, peças pequenas e CNC, porque o CNC trabalha em milímetro por minuto. E por último, nós vamos selecionar um tipo de navegação. O software ele permite que você utilize vários outros métodos de navegação que são compatíveis com outros softwares do mercado, para que quem deseja migrar para o FreeCAD não tenha tanta dificuldade. Porém, na nossa experiência, o método mais fácil de aprender é o método Tinkercad. Portanto, a gente vai selecionar o método Tinkercad. Agora, nós vamos selecionar o visual da tela. Nós temos o visual do FreeCAD clássico, o FreeCAD claro e o FreeCAD escuro. Você pode selecionar a maneira que você mais se adaptar. Para nossas aulas, nós gostamos do FreeCAD claro porque a visualização fica melhorada. E por último, é só clicar no botão feito para que ele grave as configurações e possa começar o trabalho. Essa tela é a tela inicial quando você abrir o programa. Ela permite que você selecione algumas das principais tarefas, que é
criar peças paramétricas, montagem, desenho 2D e BIM arquitetura. Além do mais, ele oferece o botão de criar um arquivo vazio e de abrir um arquivo. Aqui na parte de baixo nós vemos um histórico mostrando os últimos arquivos que foram abertos no programa. Para efeito de utilização, o botãozinho que nós temos aqui no canto superior esquerdo com o nome novo, ele serve também para criar novos arquivos. Eu vou clicar no modelo paramétrico e ele inicializa já na bancada Part Design. Bom, vamos entender um pouco nossa interface. Aqui na parte de cima nós vemos o que nós chamamos de menu principal. O menu principal permite que você clique em uma das seções e veja os submenus que acionam funções específicas quando necessário. Logo abaixo nós temos as barras de ferramenta. A primeira barra de ferramenta que a gente precisa conhecer é a bancada de ferramenta que tem os botões de criar novo arquivo, abrir um arquivo, salvar um arquivo, desfazer e refazer, atualizar e o botão de alternar entre bancadas. Clicando nesse botão, você vai ter a lista de todas as bancadas que estão instaladas no meu FreeCAD. Por padrão, nós temos várias bancadas que podem ser utilizadas para fazer várias operações. A bancada nada mais são do que conjuntos de barra de ferramenta que são dedicados a uma tarefa específica. No nosso caso, nós vamos trabalhar inicialmente com as bancadas Part Design e Sketcher, porque são as bancadas que vão servir para a gente desenhar nossas peças. Bom, depois disso nós vemos que tem várias outras ferramentas. Essas ferramentas elas vão estar disponíveis de acordo com a bancada que você tiver selecionado. No nosso caso, as que nós estamos vendo aqui é a bancada Part Design. Aqui do lado eu tenho uma janela que nós chamamos de vista combinada, que na verdade são duas telas, duas abas. Eu tenho a aba tarefa e a aba modelo, que mostram algumas informações úteis. A aba tarefa, ela mostra informação a respeito daquilo que você está criando naquele momento. Então, quando você for realizar uma operação, os detalhes daquela operação que você for realizar vão estar sendo exibidos aqui na aba tarefa. A aba modelo mostra como está sendo feito o seu trabalho. Então, o primeiro objeto aqui no superior é o nome do arquivo que está aberto. Ele estando aberto, ele vai ficar aqui em negrito. Depois, dentro desse arquivo, você vê um pouco mais abaixo e à direita, nós temos o nome do corpo. Esse nome pode ser alterado. Basta clicar em cima dele e apertar a tecla F2. E aí você pode nomear essa peça para um nome que você deseje. Abaixo e à direita desse corpo que eu criei aqui, que eu chamei de peça, eu vou ter um item chamado origem. Perceba que ele está cinza porque ele está oculto. Se eu clicar nesse olhinho aqui ou apertar a tecla barra de espaço no teclado, ele alterna entre visível e oculto, tá? Esses origem, ele mostra aqui os meus planos originais e meus eixos originais do desenho, que ele já é criado no momento em que você cria um corpo. Tudo que ficar aqui embaixo de peça à direita, você vai ter como elementos que foram utilizados para construir a peça que você está fazendo. Então, cada função que você utiliza, ela vai aparecer listado aqui abaixo como se fosse um histórico. Isso permite que você retorne a uma função que você fez anteriormente para alterar alguma medida ou algum valor. Caso essa barra não esteja aparecendo dessa forma, você pode ativá-la indo aqui no menu Vista, Painéis e marcando a opção Tarefas e Modelo. Você também pode movimentar essas janelas. Clicando nesses botões aqui, você alterna a maneira de visualização. Você transforma ela em janelas, você transforma ela em abas e você pode alternar em modo transparente e modos ocultáveis. Caso você faça isso, você pode reajustar à medida que for necessário a posição dos seus painéis. Bom, nessa área branca aqui, nós temos a área de desenho. É aqui que vai estar sendo mostrado o desenho que eu estiver realizando. No canto superior direito, eu vejo o meu cubo, que representa a posição que eu tenho no meu objeto.
Perceba que nesse cubo está escrito nas faces a posição que aquela face representa. Então eu tenho a posição frente, topo, direita, tenho a parte de baixo, a parte de trás e assim por diante. Clicando nessas faces, o meu objeto vai mover a tela. Então você pode movimentar a tela clicando no cubo e nessas setas que aparecem em volta do cubo. Esse botão no canto superior direito, ele serve para virar a peça para o lado oposto que ele está. Um atalho muito importante no teclado para essa funcionalidade é a tecla Home. A tecla Home, ela enquadra o objeto que você está desenhando na tela e coloca o objeto em perspectiva, que é a nossa visão primária do objeto. Então, no caso de você perder a posição e você não está conseguindo visualizar o objeto, você aperta a tecla Home, que ele retornará para o centro da tela. Aqui na parte de baixo, nós temos as abas. Cada desenho que você criar, você pode colocar em abas para poder alternar entre eles. Então, se eu clicar aqui no botão de criar um novo desenho, ele será criado uma nova aba e eu posso alternar clicando aqui nas abas. Perceba que a aba começar, ela está aqui também, de modo que eu posso utilizá-la para reabrir um objeto que esteja no histórico ou criar algum outro tipo de desenho. Para fechar uma janela, basta eu clicar no X que tem na aba correspondente. Aqui no lado direito eu tenho também alguns botões. Esse botão aqui indica qual é o estilo de navegação. Nele eu tenho também um atalho para indicar a funcionalidade básica do mouse. E no botão aqui no canto direito ele diz qual é a escala e a correspondência da imagem que eu tenho na tela. Então, pessoal, agora nós vamos entender como é que funciona a movimentação do mouse. Quando eu passo o mouse por cima de algum objeto que eu esteja desenhado, ele vai automaticamente destacar aquela parte que está com o mouse em cima. Significa que se eu clicar nesse objeto, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, esse objeto que está destacado será selecionado. Uma vez selecionado, ele muda a cor do objeto e mesmo que eu tire o mouse de cima, esse objeto continuará nessa cor. Então eu posso selecionar uma face, eu posso selecionar uma aresta e posso selecionar um vértice do meu objeto. Basta clicar enquanto esse objeto esteja destacado. Para desselecionar o objeto, basta eu clicar fora do desenho. Se eu precisar selecionar mais de um objeto, eu posso fazer isso segurando a tecla Ctrl do teclado, enquanto eu clico no objeto. Então, se eu apertar a tecla Ctrl, segurar e clicar em mais de um elemento do objeto, eu seleciono esses elementos de uma vez. No caso, eu selecionei duas faces de uma única vez. Ok? Então, caso eu precise selecionar mais de uma coisa, eu posso fazer isso apertando a tecla Ctrl. Eu posso selecionar entidades do meu desenho simplesmente selecionando ele aqui na minha lista. Então, caso eu queira selecionar essa caixa inteira, eu posso selecionar esse item aqui, clicando, e ele marca todas as faces e todos os vértices desse cubo, porque foi essa função aqui que eu usei para criar o desenho desse cubo. Caso eu queira desselecionar, é só clicar fora do desenho. Para movimentar a minha tela, eu vou utilizar o mouse. Para aproximar e distanciar, eu vou utilizar a roda do mouse. Girando para frente, eu aproximo. Girando para trás, eu distancio. Eu também posso mover lateralmente esse objeto. A roda do mouse, ela tem uma função de botão também. Se eu clicar a roda do mouse, eu posso movimentar a vista para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, conforme a minha necessidade. E se eu apertar e segurar o botão direito do mouse, eu posso rotacionar a minha visualização. Então, à medida que eu rotaciono a minha visualização, você vê que o objeto se move e o cubo de referência também se move, indicando que quem está se movendo é a vista e não o objeto. No caso de você estar navegando pelo objeto e perder o objeto de vista, não se esqueça que a tecla Home do teclado ele faz com que o objeto seja enquadrado na tela e colocado no centro da minha área de visualização.
Bom, na minha área de ferramenta, eu também posso selecionar o tipo de visão que eu quero ter do meu objeto. Perceba que esse objeto aqui, ele está desenhado com minhas faces sólidas e tenho meus vértices aparentes. Selecionando ele aqui nessa setinha preta, eu tenho como selecionar outras formas de visualização. Dentre elas, a visualização de pontos, onde eu vou ver apenas os vértices do meu objeto. Selecionando a opção arame, eu vou ver apenas as arestas do meu objeto, de modo que você terá como se fosse uma vista de arame. Selecionando a opção linhas ocultas, eu vou ver os vértices do meu objeto, mas não verei os vértices que estão na face de trás. É como se eu tivesse com esse objeto encoberto, encobrindo a visão dos vértices que estão na face de trás. Também tem uma opção que é sem sombreamento. Então eu tenho o desenho do objeto, mas sem aplicar as regras de luzes. Tenho também a vista sombreado, que é a vista do objeto, mas sem ver nem os vértices e nem as arestas. E tem também a versão de linha plana, que é a versão original, onde você vê o desenho, as faces, vê o sistema de iluminação e vê também as arestas e os vértices que formam o desenho. É a mesma coisa de utilizar o estilo padrão. Bom pessoal, nessa aula nós ficaremos por aqui. Na próxima aula nós começaremos a aprender a trabalhar com esboço, que é necessário para que a gente possa desenhar as peças aqui no nosso programa. Bons estudos e até a próxima aula.